Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre depressão pós-parto. Um assunto muito importante, mas que algumas pessoas acham que é frescura ou pensam que não existe mesmo, que é alguma moleza da mãe. E hoje a gente vai explicar pra vocês que na verdade não, que é um problema bem sério e que acontece com muitas mães. Então por isso que hoje nós vamos conversar sobre isso para tirar todas as suas dúvidas deste assunto. Então hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daisy Rosa. Ela é aqui de Cascavel, ela também é professora universitária, então ela vai tirar várias dúvidas pra gente entender bastante desse assunto. Mas antes eu quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, beleza? Obrigada, Daisy, por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Que você possa Eu que voltar agradeço. sempre. Tá. Então, pra gente começar, eu queria que você explicasse como a gente pode perceber que a gente tem depressão pós-parto? Tem algum sinal, alguma coisa pra você identificar e falar, não, isso aqui é um sinal, eu tenho depressão pós-parto? Bom, acho que é importante a gente primeiro começar explicando que, assim, ó, muitas mulheres, muitas mesmo, e até um número grande e um número maior em mulheres que fazem cesariana, acabam apresentando, mas não só, tá? Uhum. Mas acabam apresentando logo após o parto o que a gente chama de baby blues, que é um período de 2 semanas em que o humor vai lá embaixo, por questões hormonais. Tá? Então, assim, nossa, será que eu tô com uma depressão? Será que eu tava com algum problema? Será que aconteceu alguma coisa comigo? E aí envolve muito a questão hormonal. Os hormônios têm uma mudança muito grande e o humor é uma delas. Além de tudo isso, a gente está numa cultura em que as pessoas adoram ficar se metendo, faz isso, faz aquilo, ou ficam em cima, né? A mãe tá lá amamentando, tá dando certo, tá dando certo. Então, esse movimento acaba irritando muitas mães, deixando elas mais estressadas. Tem que ser super Mulher Maravilha no momento em que eu estou com uma criança na minha frente, não sei dizer como é que ela é ainda, porque eu ainda preciso me comunicar com ela. Ao mesmo tempo em que eu estou exausta fisicamente, eu preciso dormir, mas eu não consigo tirar o olho do berço, né? E aí, assim, fica morrendo de medo de acontecer alguma coisa com a criança. Aí sempre tem uma tia, uma avó, uma vizinha que vem contar um caos, né? Eu costumo brincar assim, sempre tem aquelas tia que vem, porque a filha da fulana da ciclana morreu dormindo sei lá onde. Então aí eu, mãe insegura, eu, mãe de primeira viagem, porque acontece, não é só em mãe de primeira viagem, mas em mãe de primeira viagem acontece com uma frequência maior. Porque parece que assim, meu Deus, ter filho é isso? É ficar sem dormir? Essa criança que não para de chorar? Essa criança que eu não sei exatamente o que ela quer dizer com esse choro, e eu chacoalho, e eu dou comida, e eu faço as coisas e ela não para. Então, é natural, nos primeiros 15 dias, esse hormônio cair, tá? Por N fatores, hormonais, por irritabilidade, por falta de sono, por cansaço. E se a família não ajuda, o parceiro não é presente, as pessoas não contribuem, isso pode e tem uma tendência bem grande em piorar. Então, passou uns 15 dias, parece que eu ainda não consegui me conectar com meu filho ou filha. Ainda tem coisa estranha dentro de mim. A criança chora, aquilo me dá vontade de sumir. Eu começo a não ter vontade mais de levantar, eu não tenho mais vontade de comer, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Opa, já passou mais de 2 semanas, isso não evolui, pode ser um dos primeiros sinais. E se na gestação foi uma gestação difícil, que não teve um posicionamento próximo, a família não acolheu bem, não teve um parceiro muito próximo, enfim, isso sim já pode ser algum dos sinais de uma depressão pós-parto, tá? E aí é hora de, assim, um dos sintomas que a gente percebe bem forte é a falta de vontade de estar com o bebê. Porque uma coisa é uma mãe cansada, e aí todas são cansadas. A Sim. outra coisa quem é a mãe de criança de bebê recém-nascido que não é exausta? É Verdade. exausta, né? A gente vê as fotos assim, aquela olheira mais aqui embaixo, exausta, mas é uma mistura de felicidade, de eu amo esse bebê, depende de mim, é uma coisa muito louca. Mas neste caso de uma depressão pós-parto, eu não quero de jeito nenhum ficar muito perto dessa criança. Mas aí eu fico me cobrando, aí eu não sei o que acontece comigo. Então começa um sentimento muito negativo em relação ao estar com a criança. Como se, não que a criança atrapalhe a minha vida, mas eu é que vou ser sempre uma péssima mãe para essa criança, ela não me merece. Então, se vem esse sentimento de ela não me merece, eu sou péssima para ela, eu sou a pior mãe do mundo, opa,
né? Vamos olhar aí com mais atenção e mais carinho. E eu vi também que tem mães que, relatos de algumas mães que falam que não sentiram rejeição, mas sentiram assim, uma super proteção, assim, maior do que o normal, sabe? Tipo, ter medo de deixar a criança sozinha, uma coisa mais excessiva, porque acho que mãe de primeira viagem já tem aquele medinho assim, ai meu Deus, vai se engasgar, mas assim, o excessivo também pode ser uma depressão, ou é mais só assim, rejeição da criança, ou pode ser super Na proteção também. verdade, é tão difícil a gente dizer, né? Porque, assim, a primeira coisa que a gente precisa, um dos primeiros sinais de que está ficando grave é quando os familiares começam a perceber que tem algo estranho. Tá? Então, isso também é uma coisa bem importante de lembrar. Os familiares começaram a achar estranho. Nossa, ela dá o bebê para todo mundo. Porque é o contrário disso que você falou, normalmente. Pode ser que aquela mãe que é muito protetora, ela está querendo esconder que ela está um pouco querendo rejeitar a criança? Pode também, tá? Não é tão consciente esse processo. Mas pode, claro que pode. Por isso que sempre, assim, a família começou a achar estranho alguns comportamentos, que são além do comportamento de cansaço, o parceiro achou estranho, tá todo mundo achando estranho, a própria mulher, a porpéria, começou a achar estranho também. Talvez seja a hora de conversar com o seu pediatra, que seja, né? Porque geralmente é no pediatra que a gente se permite ir porque vai por conta da criança. Mas o próprio pediatra ele consegue ajudar. Não é o médico, a função médica ideal para esse momento. O ideal é que a gente procure ajuda psicológica ou ajuda psiquiátrica, mas eu digo o pediatra porque ele é o primeiro que geralmente as mães vão ter contato porque vão levar o bebê. E aí ela pode sim falar, doutor, tem algo estranho comigo. Eu não sei, aqui ó, tem alguma coisa esquisita, eu não estou mais me sentindo tão bem, parece que tem algo que está me incomodando, não é o normal. Então, é possível fazer esse movimento, tá? De perguntar para um médico, seja ele de qual for a área, e aí este profissional vai fazer o encaminhamento depois para quem foi um médico adequado, ou ele já mesmo às vezes acaba providenciando algum tipo de medicamento, até porque tem que tomar alguns cuidados por conta do aleitamento da criança, né? E aí se a pessoa realmente descobriu, tem depressão pós-parto, aí precisa tomar remédio, é uma terapia, quais são as formas de tratamento? Bom, a gente tem que, assim, olha, o que o processo da terapia ela auxilia, tá? Quando a pessoa ela faz terapia, ela vai conseguir entender o que da onde vem essa depressão e o que mantém essa depressão, além de entender os sintomas que eu tenho. Vamos lembrar que a depressão ela pode não ser só uma causa externa. Então, assim, muitas pessoas falam assim, ela tá desse jeito só porque ela tá cansada, porque o bebê não para de chorar. O bebê não parar de chorar, ela estar sem dormir, ela estar num processo de irritabilidade, piora aquela depressão que já não estava bem e que pode ser de ordem genética. O grande problema social hoje é que as pessoas elas acabam não levando muito a sério essa doença, e ela é uma doença grave. Por quê? Porque não dá para ver. Então, onde é que está a depressão? Né? Se eu falar para você assim, olha, eu tô com um tumor na cabeça, eu tô com uma alergia no meu braço, eu tô com algum problema no meu joelho, as pessoas conseguem ou a olho nu ver, ou através de exames eu consigo mostrar onde está. Agora, quando a gente fala de depressão, aonde está? Não está, né? Ela não está em nenhum lugar. E é por isso que as pessoas desqualificam tanto essa patologia, que é tão grave, porque ela pode ter ordens psicológicas. Então, é bem importante, inclusive para as mamães gestantes aí, que estão aí nos ouvindo, conversem com as suas mães, com as suas avós, com as suas tias. Quantas delas sentiram esses sintomas? Ou o que elas sentiram quando nasceu o bebê? É comum as mulheres esquecerem desta fase, e eu falo que ainda bem que a gente esquece, daí a gente tem coragem de ter outro, né? Porque senão a gente não teria. Porque é tão tenso. Mas assim, é que antigamente não se definia isso como uma depressão, as pessoas nem sabiam da doença, né? Mas é importante perguntar para os nossos antepassados, aí as mulheres da nossa família, até para identificar, nossa, mas ela ficou chorando 3 meses, essa mãe não conseguia reagir, essa mãe não queria ficar com o filho, quem acabou cuidando do filho foi o vô lá, o pai, porque ela não dava leite, ela não dava atenção, ela deixou o leite secar. Então, o que aconteceu nas suas histórias, nos seus antepassados aí, dos antecedentes, que podem sim trazer questões genéticas, por isso que precisam ser levados tão a sério, né? E aí procurar ajuda. Então, assim,
É possível, você tem como ir até um médico psiquiatra e contar o que está acontecendo? Ótimo, até porque ele que é o especialista na área, ele vai falar, bom, esse medicamento você pode amamentar, esse você não pode amamentar, né? Esse medicamento vai acontecer situações, porque a gente tem casos de depressão pós-parto mais leve, como a gente tem casos muito graves que podem, inclusive, levar uma pessoa ao suicídio. E por que que uma mãezinha que acabou de ganhar bebê, ela venha fazer isso? Porque ela não se acha competente. E essa doença, ela é tão grave que ela faz as pessoas entenderem que, assim, não, o meu filho vai ter todas essas pessoas para cuidar dele. Eu sou muito incompetente para ele. E, na verdade, o que a criança só precisa é só da mãe, né? Da mãe, do pai, enfim, mas ela precisa desse contato com essa mãe e a gente do jeito que a gente quer. E aí tem um fator muito importante social, que eu acho que cabe, a gente até pode vir falar disso em outras vezes, mas assim, o quanto nós, sociedade, cobramos das mulheres mães, mais do que dos pais. Os pais também são cobrados, mas eu ainda percebo um movimento cultural muito maior nas mães, Sim. de ser mulher maravilha. E essa cobrança de que você tem que ser uma super mãe, você tem que ser uma super isso, uma super aquilo, estão deixando as mulheres de cabelo em pé. E aí, quando elas percebem que não dá conta, para cair numa depressão pós-parto é muito fácil. Né? Então, se a gente diminuísse socialmente os julgamentos, eu acredito que seria um fator que ajudaria e auxiliaria em todos esses processos. Então, aquelas mãezinhas que podem, mesmo com bebê, procurar ajuda psicológica, é bem importante até para entender. Vem lá da gestação ainda, começou só agora, né? Eu já carregava isso antes, mas eu não percebia. Então, a psicologia ela pode ajudar, auxiliar muito, e é a própria psicóloga que vai muitas vezes orientar e perceber se o ponto de gravidade é tão intenso que precisa tomar medicamentos, e aí vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra, tá? Mas assim, sempre que possível, eu só saio de casa para ir no pediatra. Então é com o pediatra que você vai conversar. Né? Então a gente tem que aproveitar todos os recursos que a pessoa tem ao redor dela para fazer esse processo de autocuidado. Então o importante é a mãe, né, procurar uma ajuda, né? Porque eu acho que eu vejo hoje que as pessoas, agora já tá melhor, né? Mas acho que as pessoas ainda não viam depressão como uma doença, né? Muita gente acho que pensava que era frescura, ai, ela é preguiçosa. E às vezes a gente acaba se comparando muito com as outras mães, né? Tipo, ah, fulana conseguiu fazer isso, ah, fulana tem 3 filhos, consegue fazer isso, 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 e eu não tô dando conta de um. Acho que isso também ajuda o nosso psicológico a ficar meio afetado, né? Muito assim, porque assim, ó, a gente fica numa comparação social gritante, sabe? Como se o que a minha colega faz eu tenho que fazer, né? E também vai muito de cada uma, de como cada uma funciona, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas super precisam dormir, por exemplo. O sono é algo que para ela é fundamental. Tem pessoas que são mais elétricas, então, que elas conseguem fazer outras coisas. Então, assim, não existe certo e errado, né? Quando a gente entender, e isso é uma coisa que eu sempre procuro falar, tanto nos meus vídeos como nas minhas palestras e coisa parecida, assim, se eu entender que a mãe ideal para o meu filho, esta mãe sou eu, só que este eu é cheio de defeitos, porque o meu eu é só um eu humano. E como humana, eu vou sempre deixar a desejar. Eu vou ser muito competente em algumas coisas e eu vou deixar a desejar em outras. E isso pode ser a mãe psicóloga, isso pode ser a mãe princesa, isso pode ser a mãe rainha, isso pode ser a mãe dona de casa, isso pode ser a mãe. Porque é isso, nós mães, nós falhamos porque somos só seres humanos. E aí quando eu entendo que, tá bom, beleza. Eu não vou acertar sempre, eu vou ser o meu melhor para os meus filhos, mas o meu melhor é o melhor que vai vir com defeitos, porque nós somos humanos, a minha cobrança diminui. E quando a nossa cobrança diminui, a gente torna as coisas mais leves. E as próprias crianças acabam acolhendo isso. Porque a gente tem uma cobrança social para ser Mulher Maravilha enorme. E isso tem adoecido muitas mulheres, inclusive no super pós-parto. Não é só depois que o bebê nasce. Né? Porque nós somos cobradas. Nossa, sua filha usa chupeta? Meu Deus, o meu já dorme faz tanto tempo. O seu ainda não dorme a noite inteira? Nossa, você dá uma madeira? Que péssima mãe você é. Nossa, você nasceu de cesárea, por que você não fez parte normal? Você não amamentou direito, por que você amamentou direito? Então, pera, né? Cada mãe faz o que consegue fazer.
E nem sempre nós conseguimos fazer o que é sonho de consumo, que é deixar tudo muito bonitinho, tudo muito lindo. E aí, se a gente conseguir entender que nós somos só seres humanos, a nossa cobrança diminui, e aí a probabilidade da gente criar patologias emocionais pelo excesso de cobrança pode ser muito grande. Lembrando que a depressão não é só o excesso de cobrança. Esse pode ser um dos fatores que podem fazer um processo de depressão pós-parto acontecer. E se a mulher teve depressão antes, é provável, é certeza que ela vai ter depressão depois do Não, parto? Não. não é certeza, tá? Existe uma probabilidade maior. Se eu já venho, por exemplo, de um contexto histórico, de uma família muito depressiva, que aí, porque assim, a gente tem que levar em consideração que é possível existir os dois fatores. Eu venho de uma família biologicamente com depressão, mas culturalmente depressiva também. Sabe aquelas famílias assim que tipo, meu Deus, essa chuva, olha essa chuva, e esse sol, olha esse sol, mas tá muito frio, tudo reclama. Sim. A probabilidade das pessoas que convivem é também de ser mais reclamões das coisas. Então eles não conseguem aprender a olhar para aquilo que é positivo. É por isso que hoje a psicologia, de modo geral, e outras terapias falam muito do processo da gratidão. O que é a gratidão, né? A gratidão é, apesar de todos os pesares, agradeça pelos mínimos adequados que você tem, pelas coisas positivas que acontecem. E quando a gente percebe que, por exemplo, eu posso não ter leite no meu processo de alimentação. Poxa vida, mas meu filho nasceu saudável, então eu posso pegar o leite no banco de leites, ou eu posso utilizar o recurso do humano, que é os leites que tem aí à venda. Mas o meu filho, sei lá, só tem cólica. Ok, mas que bom que eu ainda tenho saúde para ficar lá chacoalhando essa criança, tentando achar estratégias. É muito difícil a gente pensar em coisas positivas quando a gente está no caos, né? E é por isso que eu sempre gosto, eu uso isso na minha vida e que falo sempre isso assim, o que é que a gente tem que aprender com as nossas dores? Essa é uma pergunta que tem que ficar meio que constante na nossa vida. O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com esse choro? Porque, assim, a criança, se a gente for pensar, ela fica os 9 meses na barriga da mãe, mas ainda falta, porque os 3 próximos meses é como se ela precisasse continuar lá dentro para terminar de formar o intestino, e é por isso que ela tem tanta cólica. Então, quando a gente entende que, sim, que aquilo deve doer, que é um processo normal, eu começo a diminuir o meu sentimento de sou a pior mãe do mundo, né? Porque o meu filho chora o tempo inteiro, porque os vizinhos vão ouvir. Sinto muito pelos vizinhos, mas enfim, meu filho tem que ser prioridade. Né? Então, a gente ainda se preocupa demais com o que os outros vão pensar, né? Isso é bem... O pior é que é verdade. E às vezes a gente também imagina uma coisa na maternidade, daí quando a gente vê que não é aquilo, a gente também, o mundo acaba, né? Porque a gente vê em filme, em fotos, das pessoas, ai, com o filho, tudo limpinho, mas gente, é uma loucura. Não é tão simples assim, não é tão bonito assim, não. Claro, é gostoso, a gente ama ser mãe, mas é complicado. Sim, ser mãe é uma delícia, né? Mas assim, ao mesmo tempo que é uma delícia, eu brinco que é lazarento, porque é difícil, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E uma coisa que é muito importante a gente colocar. A minha geração, a sua geração, que você é um pouquinho mais nova, e a geração que está vindo, é uma geração que não foi educada para ser mãe. Nós fomos criadas para ser alguém na vida. Então, eu duvido uma mulher dessa geração aí de 30, 40, 20 anos que nunca escutou de outras mulheres, inclusive, olha, minha filha, seja alguém na vida, estude, trabalhe, ganhe o seu dinheiro, se der, case, se der, tenha filhos. Só que aí essa parte aqui, ninguém explicou exatamente como é que faz, né? Aí a gente olha na propaganda do bebê Johnson, ai, que lindo, né? Ai, ter filho é lindo, ele vai dormir. E é tão engraçado. Porque a gente até fala para as mães gestantes que estão gestando ainda assim, olha, aproveita para dormir, porque depois você não vai dormir mais. Aí muitas falam assim, eu já sei. Aí eu só penso assim, meu Deus, conto eu ou alguém conta, né? Porque nem adianta contar. Não. Porque assim, não, ela não sabe que vai ser muito difícil. E não sabe por quê? Porque a prática é que vai me ser. Porque existem algumas situações que eu posso super explicar antes
e cada um vai achar de um jeito. Tem pessoas que nem acharam essa fase tão difícil. E é tão engraçado, porque assim, eu falo que o primeiro filho é tão mais difícil, porque a gente tem a sensação de que aquilo que a gente está vivendo, aquele sono desgraçado, aquela dor no corpo, assim, eu falo quando eu vejo uma mãe com um bebê, eu consigo me lembrar da dor no corpo, de sono, de noites mal dormidas e de tentativa de amamentar, então aquele movimento todo. Só que assim, esse é um período que a gente, depois que passa, a gente aprende que passa. Por isso que com o segundo filho, terceiro filho, quarto filho, a probabilidade de depressão pós-parto é muito menor. Porque a gente sabe o quê? Vem em mim, que eu sei que vai passar. E aí passa mesmo. A não ser que, tá? A depressão pós-parto nos outros filhos, então no segundo, no terceiro, no quarto, ela tem uma probabilidade maior de acontecer se já teve no primeiro ou antes da gestação. Ou se a mulher passou por um problema muito grave aí na gestação, aí pode acontecer. Tá? De grave, que eu digo assim, de problemas familiares, problemas com parceiro, situações da vida dela, assim, pode acontecer. Sim. Então, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica, porque assim, nessa quarentena deve ter muita mãezinha que acabou de ter o filho e de repente tá sozinha, assim, não tem a mãe que pode vir, porque que nem a minha mãe tava longe, então quando a minha mãe veio eu me senti mais acolhida. Então, o que você tem de recado para essas mães que podem estar passando por essa quarentena assim, sozinha com um filho, não sabe que tá com depressão, mas sente alguns sintomas, tá assistindo esse vídeo, se identificou, acha, pô, posso estar com depressão pós-parto? Qual seria a sua dica para essas mães? Bom, sempre procurar as redes de apoio. E o que eu falo como rede de apoio, tá? Se você perceber que tem algo estranho em você, procure recursos e ajudas. Ah, mas hoje a gente não pode mais ficar saindo de casa, tem um bebê pequeno. Hoje, até, por exemplo, a própria psicologia ou psiquiatria estão atendendo online. Então, é um recurso que está aí que pode auxiliar, tá? E normalmente os profissionais entendem que se eu tenho um bebê, esse bebê pode acordar a qualquer momento, enfim. Mas, quando eu falo de rede de apoio, às vezes a rede de apoio pode ser a amiga que tem na casa do lado, que pode ser um telefone com alguém que eu me identifique, eu posso falar o que eu estou sentindo, falar sobre o que está sentindo. Não guarde para você, não finja que você é forte, que você dá conta, porque é isso. E esse é um problema da nossa geração. Essa geração que foi criada para ser alguém na vida, foi criada assim, ó, seja macha e aguenta tudo. Não aguente tudo, tudo bem, se descabele de chorar, mas se permita ter um tempo para isso. O bebê dormiu, eu tô exausta, chora, mas chora assim, daquele choro de alívio a alma. Passou, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso falar, tô entalada, briguei com o marido, aconteceu tal coisa. Liga para alguém, escreva, conversa com a cadeira, que seja. Mas não engula, fale o que está sentindo. Falar o que a gente sente é um dos melhores recursos para aliviar as nossas dores emocionais. Não é o único. E quando está grave, a gente precisa procurar ajuda. Mas não finja que você é forte o tempo inteiro. Tá tudo bem a gente entrar em crises de choro. Até porque a fase do nascimento de um filho, principalmente do primeiro filho, a gente entra num processo de luto. Também é uma coisa bem legal pra gente falar no outro dia. O luto, ele é um luto do quê? Eu, filha. Então, eu, filha, nunca vai deixar de existir. A gente sabe que não. Mas muda completamente. O eu, filha, recebo. Eu, mãe, tenho que dar. E essa troca é uma troca que acaba mexendo muito com a gente emocionalmente. Por isso que a gente tem que elaborar esses lutos. O luto da minha vida, o luto de ir e vir a hora que eu quero. Agora não dá mais, porque só de você pensar em ir na farmácia, meu Deus do céu, tem que pôr fralda, cadeirinha, papapá. Cuida, 10 tipos de preguiça só de pensar. Então, a sua liberdade é uma liberdade que quebrou, né? Agora nós estamos vivendo num período diferente, mas até o próprio sair para jantar fora, é uma rotina que muda tudo. Então, assim, elaborar o luto da sua liberdade, elaborar os lutos que você está vivendo é fundamental para você ficar bem. E não esqueça, tudo passa. Inclusive as coisas ruins e as boas. Então, se está vivendo um momento bom, tente criar um vínculo com seu filho. Se percebe que está difícil,
Quando o bebê está quase dormindo, traga ele para perto de você, olhe bastante, converse com ele, para você criar este vínculo. É muito importante para nós mães a gente internalizar o que é ser mãe. As nossas crianças, elas já começam logo e também elas já aprendem a nos amar, mas nós precisamos amar o filho. E assim, muitas mães falam, eu não amei logo de cara. E tá tudo bem, a gente fala naquilo que a gente conhece, eu não conheço ainda, então peraí, né? Até a gente entrar em sincronia é algo que normalmente demora um pouco, e tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem desde que eu respeite o meu tempo, desde que eu respeite o meu olhar para o humano e para o meu humano. Aí as coisas podem ser mais leves. Vou aproveitar aqui e fazer uma deixa. Eu tenho um curso que se chama Meu Filho Não Veio com Manual, porque é isso mesmo, não vem com manual. E tem vários capítulos ensinando desfraude, amamentação, desenvolvimento humano, o que acontece em cada fase. Então, existe vários materiais aí, vários materiais ricos, que podem auxiliar quem está se sentindo sozinha nessa tarefa. Não fique sozinha, né? Procure ajuda, divida, aprenda e perceba que outras pessoas passaram por isso, eu também vou passar. E vou dar conta como o mundo deu, e tá tudo bem. E para acessar esse material que você tem algum link, alguma coisa? Onde que o pessoal pode procurar esse material desse teu curso? Esse curso online é no www.meufilhonãoveiocomanual.com.br. Então tá, eu vou deixar no link da Acessa lá o descrição. material. Inclusive, daqui uns dias a gente vai estar dando um e-book muito legal sobre crianças agressivas. Depois vai vir um outro e-book falando sobre punição, bem bacana. E também esse e-book logo vai estar no meu Instagram, Psicóloga Deise Rosa. E lá no YouTube também, Psicóloga Deise Rosa, tem alguns vídeos para mães, né, de crianças, assim. Então, é isso. Tem os meus, mas tem de outros profissionais maravilhosos por aí, que a ideia é a gente não ficar sozinho. Dividam, procurem, né, busquem recursos que possam auxiliar sempre. Então tá bom, Deise, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por abrir seu tempo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita mãe, vão assistir esse vídeo, vão se identificar e vão conseguir buscar ajuda, porque eu acho que nesse momento a gente acaba procurando e ter uma palavra como a sua, assim, essas dicas com certeza vão ajudar bastante. Eu que agradeço, muito obrigada e um grande beijo a todas. E não esqueçam, vai passar, vai passar. Vai passar. Então tá bom, Deise. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o Instagram da Deise, né, da psicóloga Deise, para vocês acessarem, procurarem sobre os cursos que ela falou. Os cursos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram dela, como ela falou, tem vários vídeos, dicas também. Então, se você quer saber mais sobre o assunto ou sobre outros assuntos que envolvam a psicologia, procurem o Instagram dela, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bom, aquele pedido que eu sempre faço, né? Você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreve aí pra me ajudar e deixa um like nesse vídeo. É isso aí. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, querem algum assunto, têm dúvida de alguma coisa, querem algum especialista específico, deixem aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês, hein? E é isso aí, gente. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.